Boa tarde, terceira série. Então, professora Catiane de volta. Vou dar uma revisada na nomenclatura de hidrocarbonetos e hoje vou passar para vocês a função álcool e a função aldeído, que são funções oxigenadas, tá? Então, na nomenclatura eu sigo alguns passos. O primeiro passo, observar se a cadeia principal tem ramificação. Se ela tiver ramificação, primeiro vocês vão colocar o nome da ramificação, indicando o carbono que está presente. Segundo passo é o número de carbonos. Contam o número de carbonos da cadeia principal. A ramificação já foi e aí vocês contam só o número da cadeia principal. O terceiro passo, então, é o tipo de ligação. Se é a ligação simples, é apenas um risquinho simples, vocês vão usar o AN. Se for ligação dupla, vocês vão usar o EN. Se for ligação tripla, vocês vão usar o IN. Se tiver mais do que uma repetida, tipo duas duplas, vocês vão usar di-en. Se tiver três duplas, tri-en. Tranquilo? Tá? No livro de vocês, depois eu passo a página para vocês, da onde que estão os radicais para vocês consultar as ramificações, tá bom? Que é o passo 1. Esqueci de falar nisso, tem uma tabela lá no livro de vocês que vocês conseguem consultar. E o último passo, então, o quarto passo é a terminação, que cada grupo funcional possui a sua. O hidrocarboneto, então, possui a terminação O hidrocarboneto são cadeias carbônicas compostas apenas por carbono e hidrogênios. Aqui eu tenho dois exemplos para a gente dar a nomenclatura e uma cadeia que a gente tem o nome e a partir da nomenclatura a gente desenha a fórmula estrutural, então. Então, observando essa primeira cadeia, eu tenho que começar a numerar ela de trás para frente. Por quê? Porque eu tenho uma dupla ligação ali. Então, olhem aqui, não tenho ramificação, só tenho uma cadeia normal. Então, aqui eu tenho uma insaturação, a cadeia dupla. Não tenho ramificação, pulei o primeiro passo. Segundo passo, número de carbonos, tenho 4. Vocês vão, consultam a tabela lá do livro, 4 carbonos. But. Tipo de ligação, tenho uma ligação dupla. Como essa ligação dupla está no carbono 1, eu não preciso colocar aqui um em. Eu posso usar apenas o em. E o quarto passo, então, a terminação O, que seria a cadeia fechada. Que seria a terminação do hidrocarboneto. Eu pensando em fazer um exemplo de cadeia fechada, falei de cadeia fechada. Pensar e falar ao mesmo tempo não dá muito certo, né? Então, essa cadeia é uma cadeia ramificada, aqui eu tenho uma ramificação. Como nós sabemos se é uma cadeia ramificada? Quando nós temos um carbono terciário ou quaternário. Então, essa cadeia aqui é ramificada porque esse carbono aqui é terciário. Então, aqui eu tenho ramificação. Aonde eu começo a contar essa cadeia? Tanto faz o lado, porque nos dois lados eu vou chegar na ramificação aqui no carbono 3. Então, eu vou colocar que a ramificação está no carbono 3. 3, vão lá na tabela de ramificação e consultam. O CH3, o nome dele é metil. Então, agora eu numero a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, vão consultar a tabela lá do número de carbonos, vai ficar pent. Tipo de ligação simples, então é an. E terminação O de hidrocarboneto. Agora eu tenho um nome aqui que temos que desenhar. Primeiro eu passo olhar quantos carbonos tem a cadeia. Tem 100. Tem 6. Tá escrito ciclo aqui? Não, então nós sabemos que é uma cadeia aberta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei os carbonos da minha cadeia principal. No 2, eu tenho um radical metil. Então, 1, 2, metil. No 4, eu tenho um en. 1, 2, 3, 4, dupla ligação. Entendido? Tá? Então, aqui fica 3, aqui completando com os hidrogênios,
sempre fazendo 4 ligações para cada carbono, e tá pronta ali minha cadeia. Se eu tiver uma cadeia fechada agora, vou fazer uma fórmula simplificada para ficar mais fácil. Ó, tem uma ramificação, no caso aqui vai ser meu carbono 1, porque eu não tenho nada de outra coisa, tá? Então, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Então, esse radical aqui tem 2 carbonos, se consultarem lá, vocês vão ver que é o etil. Então, etil, primeiro ciclo na frente, estava esquecendo, porque é uma cadeia fechada, ciclo, etil, quantos carbonos tem o ciclo? 4, então, but, tipo de ligação an e terminação o de hidrocarboneto. Agora, o álcool. O álcool, então, a terminação é ol e o grupo funcional vai ter OH na cadeia, tá? O OH que é o grupo funcional do álcool. Tem uma cadeia aqui, tenho que começar a numerar ela de trás para frente, porque tá mais próximo do grupo funcional. Então, aqui eu tenho 4 carbonos, não tenho ramificação, isso aqui não é uma ramificação, eu só tenho ramificação quando eu tenho um carbono terciário. Aqui eu tenho um carbono secundário, porque esse carbono aqui tá ligado com oxigênio e não com um carbono, então não é uma ramificação. Eu tenho 4 carbonos, but, tipo de ligação simples, an, e tenho que indicar que o ol está no carbono 2. Então, fica butan 2-ol. Outro exemplo, eu tenho 2 ol, um em cada lado, agora tanto faz aonde eu começo a contar. 3 carbonos, prop, an de ligação simples. Agora eu tenho que numerar 1,3, porque eu tenho no carbono 1 um ol e no carbono 3. Di de 2 e ol de terminação do álcool. E tem uma outra cadeia aqui que eu tô dando nome e tenho que fazer a cadeia então. Pent são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, no 2 eu tenho um en. O que é o en? A dupla ligação. E no 3, 1, 2, 3, eu tenho o ol, o OH. E só completo com os hidrogênios para completar as 4 ligações. Bem tranquilo, né? Quem entender o hidrocarboneto vai entender as outras funções também bem fácil. Por quê? Porque a única coisa que muda é a terminação. E daí acrescenta um elemento, oxigênio, nitrogênio. Então, aqui o aldeído, a terminação fica al e o grupo funcional é na extremidade da cadeia, dupla ligação com oxigênio e simples com hidrogênio. Então, coloquei aqui um exemplo, ó. 1, 2, 3 carbonos. Então, pro de 3 carbonos, an de ligação simples. Essa ligação aqui é com oxigênio, não conta. Então, as ligações do an, en e in, a gente só observa as ligações entre carbonos. Propan e terminação al de aldeído. O aldeído a gente não numera aonde que ele tá, porque ele sempre vai estar na extremidade. Vocês vão ver depois a função cetona, que vai estar a ligação dupla com O nos carbonos do meio e não na extremidade. Então, propanal. Aqui eu coloquei o pentanal para desenhar. Pent são 5 carbonos. 5 carbonos. Tanto faz o lado que eu coloco, sempre vai ser o carbono 1, ó. Coloquei o al ali e completo o resto com os hidrogênios que faltam as ligações, tá? Porque cada carbono faz 4 ligações.